Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração chega até você aqui pela Rede Século XXI, levando, como sempre, a Palavra de Deus. E nesses dias temos refletido sobre o encontro de Jesus com alguma pessoa e hoje, de uma maneira muito especial, nós vamos falar de um encontro bem inusitado. Nesse encontro entre Jesus, a gente tinha falado aqui, Jesus é samaritana, Jesus é Zaqueu, Jesus com Natanael, Filipe, e hoje Jesus e o demônio. Pois é, parece estranho isso, mas nós sempre refletimos esta passagem que você vê no seu vídeo na época da Quaresma. Em alguns dos anos a gente sempre tem essa reflexão. Jesus que no deserto ele é tentado. E não deixa, obviamente, de ser um encontro. Às vezes a gente acha que esses encontros de Jesus com as outras pessoas são bem certinhos, mas hoje não. É o encontro de Jesus no deserto. E esse deserto acaba significando todos esses momentos, eu até diria, difíceis da nossa vida, onde nós precisamos tomar algumas atitudes e que nem sempre ao longo da nossa vida a gente consegue fazer. E o deserto, na palavra de Deus, tem também justamente esse significado. Lugar onde todas as coisas ruins, elas podem se estabelecer. E sabe uma das coisas que a gente às vezes perde com isso? É que quando a gente trata dessas questões, a gente fica muito na superficialidade e não entra lá dentro do nosso coração, onde algumas coisas precisam ser trabalhadas, alguns demônios precisam ser exorcizados, não é? Às vezes falta de amor, falta de solidariedade, essas coisas são simples, mas que fazem uma diferença muito grande quando a gente trabalha sobre elas, ou pelo menos procura entendê-las e a partir disso, de uma maneira de fato geral, limá-las da nossa vida. Esse encontro de Jesus com o demônio, com aquilo que de fato perturbaria ou ofereceria para Jesus, é aquilo que era mais fácil. Jesus tinha um projeto de Deus, projeto do Pai. Certamente ele apresentou esse projeto do Pai a tantas pessoas e nós até hoje assumimos esse projeto de Jesus, projeto de Deus, de levar ao conhecimento das outras pessoas quem é Deus. E a partir disso Jesus está no momento mais difícil, num dos momentos mais difíceis da sua vida pública. Encontrar-se com aquilo que de fato poderia ser um grande obstáculo na sua vida. Quando o próprio demônio oferece a Jesus, olha, faça isso e você vai ter aquilo outro. Um relacionamento de recompensa entre Jesus e Deus. Olha, procure isso e você vai receber aquilo. Faça isso e de fato você vai receber tal outra coisa. Às vezes nós somos tentados a isso normalmente na nossa vida. É criar com Deus um relacionamento de recompensa a partir da nossa oração. E isto é tão grave quanto a gente esquecer ou negar ao próprio Deus, ou negar a existência desse Deus. Quando o nosso relacionamento com Ele se faz através de recompensa, nós perdemos a essência. E a essência, eu tenho dito aqui para você, é o sentimento de amor. A gente só precisa fazer o bem porque a gente acredita que aquele bem vai mudar a vida de alguém. Você não pode fazer o bem porque Deus, por causa desse bem que você fez, vai te dar o céu. Senão você confunde as coisas. O bem não está aí para ser feito para que a gente tenha alguma compensa, algum proveito, algum privilégio sobre ele. A gente encontra isso na nossa política, a gente encontra isso na nossa sociedade, as pessoas fazendo o bem sempre com um interesse para ter alguma coisa sobre o bem que ela faz. E aí, na verdade, deixa de ser bem. Talvez a outra pessoa consiga ter alguma coisa em especial por aquilo que você fez, mas a sua atitude foi uma atitude de recompensa. E essa é uma das tentações que nós temos. Quando a gente parte desse ponto para se relacionar com Deus, a gente desconfigura, a gente rompe com a graça. E para mim isso é essencial e grave. E eu tenho muito medo disso, não medo no sentido da punição de Deus, não é isso, porque Deus não está predisposto a ficar te punindo por um pensamento que você tenha, não é nesse sentido. Eu me refiro ao fato de você fazer as coisas simplesmente com esta referência daquilo que Deus pode te retribuir. Eu vou fazer isso porque, sim, eu vou para o céu. Eu vou ser padre porque é um caminho mais especial para eu chegar até Deus. Tudo conversa, não existe isso. Agora, quando você faz alguma coisa pensando que de fato aquilo vai ajudar alguém de alguma maneira, aí sim, aí você tem um céu. Aí você consegue viver um relacionamento não de tentação,
mas um relacionamento de disponibilidade e de liberdade. Aliás, se você olhar toda a vida de Jesus, ele foi um dos homens mais livres que nós podemos conhecer. Mais santo do que todos os outros santos, porque foi uma pessoa livre. Jesus não teve medo de se encontrar com a prostituta, não teve medo de se encontrar com um fariseu, não teve medo de se encontrar com um corrupto, porque a predisposição do encontro era a mudança da vida daquela pessoa. A liberdade interior, uma palavra tão usada às vezes de maneira errada por aí, mas ele tinha uma liberdade tão grande que ele sabia que podia se encontrar com aquelas outras pessoas que estavam em situações completamente diferentes. Quando nós somos seguros de nós mesmos, da autoridade que nós temos sobre as coisas, daquilo que de fato nós precisamos realizar, aí nós não temos medo de nos encontrar com realidades tão diferentes das nossas. Não vamos ter medo de ser tentados nas coisas que normalmente nós somos ao longo da nossa vida. Por isso é muito importante que você pense nisso. Esse encontro, como eu estabeleci hoje, de Jesus e o demônio, é justamente isso. Às vezes nós precisamos exorcizar aquelas coisas que estão lá dentro de nós. E que às vezes não, nós sabemos que coisas são essas, que situações são essas, que sentimentos são esses e que precisam ser trabalhados e mudados, obviamente, a partir sempre desse encontro de oração com o próprio Cristo. Fique então com a bênção para você e para toda a sua família. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos pelos nossos irmãos que estão doentes, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada, supere a doença por vossa bênção e volte a ter saúde por vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos, nos conserve com saúde. Amém. Sobre todos nós descerá sempre a bênção de Deus, Ele que nos ama e que nos protege sempre. Amém. A todos os nossos irmãos enfermos, a todas as famílias que têm os seus irmãos que estão enfermos, recebam a bênção não só os nossos irmãos doentes, mas todos aqueles que de uma maneira ou de outra cuidam desses doentes e que também cuidam, segundo a nossa espiritualidade, do próprio Cristo. Por isso é muito importante que nesta bênção coloque no seu coração todos os seus irmãos e irmãs que neste momento ou nesse dia estão passando por momentos de doença, de enfermidades, para que eles sejam restabelecidos cada vez mais e possam receber a graça plena do nosso Deus. Tudo isso nós vos apresentamos, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.